ainda assim podem conseguir através de via judicial, mas fica um pouco mais difícil. Vamos torcer que a lei mantenha e continue sendo exemplificativo. O rol da ANS é uma lista de procedimentos em que o plano de saúde tem que cobrir ao paciente, né? Importante entender que não necessariamente toda negativa ela é legal. E é um tema que está bastante em alta, né? Ainda está sendo julgado a constitucionalidade, né? Se a questão do rol ser taxativo, exemplificativo. Olá, meu nome é Max, seja bem-vindo a mais um episódio da Central do Direito. O tema de hoje é uma das maiores angústias de quem paga plano de saúde, a famosa negativa de cobertura. O que fazer quando o tratamento prescrito pelo médico não autorizado pelo plano? Quais são os direitos do paciente e até onde o plano pode ir com as suas recusas? Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para esclarecer tudo isso, convidamos um advogado que vem se destacando justamente por atuar nessa área, Dr. Marcos José Laurito de Campos. Ele está se especializando em direito empresarial e direito médico e tem se dedicado intensamente ao estudo das relações entre pacientes e planos de saúde. Com uma visão atualizada e técnica, ele traz contribuições valiosas para quem quer entender seus direitos nessa área. Seja muito bem-vindo à Central do Direito, Dr. Marcos. Boa tarde, obrigado pelo convite, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o plano de saúde, né? As negativas, quando elas são legais ou ilegais. E é um tema que está bastante em alta, né? Ainda está sendo julgado a constitucionalidade, né? Se a questão do rol ser taxativo, exemplificativo. Isso a gente vai falar um pouquinho nesse bate-papo e tentar ajudar as pessoas aqui que estão ouvindo, né? Legal demais. E quando fala de saúde é muito importante para todo mundo, né? Não tem como fugir. Sim. Doutor, não vou fugir do assunto, já vou direto para ele, né? O pessoal viu aqui o título do nosso vídeo de hoje. Eu queria entender na prática, o doutor já começou a comentar, o que é, né, uma negativa de uma cobertura do plano, por que ela acontece tanto? Sim. A negativa do plano de saúde ocorre quando o plano de saúde, baseado ou no rol da ANS ou em alguma parte do contrato, nega a cobertura de exames, medicamentos, cirurgias para um paciente. Mas, assim, o importante entender é que não necessariamente toda negativa ela é legal. Há casos que, a princípio, o plano de saúde, né, ele nega, mas há oportunidades de, com um advogado especialista, o paciente conseguir reverter essa situação, né? Tanto extrajudicialmente como judicialmente mesmo. Ok. Doutor, o que é esse tal de rol da ANS, né? Ele influencia no que o plano cobre ou no que o plano não cobre? Sim. O rol da ANS é uma lista de procedimentos em que o plano de saúde tem que cobrir ao paciente, né? Esse rol, ele serve como uma lista mínima, né? Uma referência mínima, mas não como uma lista definitiva. Então, atualmente, o rol da ANS tem que ser baseado... Aliás, o plano da saúde tem que basear no rol da ANS, mas não necessariamente somente o que está no rol que vai ser coberto, né? O rol da ANS, doutor, ele é taxativo ou exemplificativo e por que essa discussão importa tanto, né, para o assunto? Então, essa questão está muito em alta novamente, né, porque está sendo julgado a constitucionalidade da última lei, a Lei 14.454. O que acontece, né? Os planos de saúde batem na tecla que ele só tem que fornecer o que está dentro do rol, né? Mas o que seria o rol exemplificativo e o taxativo? Atualmente é considerado exemplificativo. O que significa isso? O rol é uma referência mínima e o plano de saúde ele pode ser condenado a cobrir outros gastos além do rol da ANS, né? O que está acontecendo? Se essa lei for revogada e voltar a ser taxativo, isso é uma piora grande para os pacientes, né, que ainda assim podem conseguir através de via judicial, mas fica um pouco mais difícil. Vamos torcer que a lei mantenha e continue sendo exemplificativo. Doutor, toda recusa do plano de saúde é ilegal? Ou existe recusas legítimas? Quando elas são consideradas abusivas? Tá. Nem toda recusa é ilegal, né? Normalmente, as recusas que são consideradas legais são as que têm fundamento em, por exemplo, alguma hipótese que esteja no contrato do plano de saúde com o paciente ou que não tenha fundamentação médica ou comprovação científica. Nesses casos, a recusa ela pode ser legal, sim. Na dúvida, é sempre importante, né, a consulta de um advogado especializado, né, para verificar a situação. Ter uma certeza, né? Porque eu acredito também que existem muitas dúvidas, porque, vamos ser honestos, quem lê o contrato do plano de saúde, né? E é E super normal, mesmo né? se
a gente lê, dá para alterar? Não dá. Ele é praticamente um contrato de adesão, né? Então, até pela prática, né, de aplicação desse contrato, as pessoas acabam não tendo o hábito de fazer a leitura, enfim. E, infelizmente, né, o assunto ele é tão importante porque é só quando acontece o problema, né? Quando, infelizmente, a gente está numa situação, né? Porque é uma recusa de algo que, a princípio, né, por ter o plano de saúde, nós sentimos que estamos seguros ali, que tem essa segurança, e, de repente, quando a gente precisa do tratamento, num momento tão difícil na vida de tantas pessoas, aí o plano fala que não cobre. E aí você paga o plano, acredita que estava assegurado, que teria essa cobertura e se vê numa situação onde... Desamparado. Então, bacana, doutor. Porque aí, nesses casos, né, é sempre importante não simplesmente ficar na situação da negativa, mas procurar um profissional para poder entender se essa recusa ela pode ser revertida. Eu acho esse assunto ele é muito importante. Esclarecimento sobre ele é muito importante. E não paga barato. Não paga barato. Sempre é um custo muito alto. Doutor, eu fiquei com uma dúvida, então vamos supor que foi comigo, né? Aconteceu, eu recebi essa recusa. O que eu posso fazer? Qual que eu vou correr ali lá atrás do doutor ali para me ajudar? O que a gente faz nesse momento de recusa aí, que a gente tem que pedir uma ajuda para alguém? Tá. O importante do paciente é que ele não encare a recusa de cara como definitiva, né? Em muitos casos, é possível reverter isso, né? Às vezes, normalmente, o plano de saúde ele pode recusar baseado no rol da ANS, né? Mas uma vez que eu comentei mesmo que é exemplificativo, desde que haja prescrição médica fundamentada, desde que haja comprovação científica da eficácia desse procedimento que está fora do rol, né? E desde que não haja nenhuma alternativa com o mesmo grau de eficácia no rol da ANS, é possível sim reverter. Então, o principal é que o paciente não encare a negativa de cara como definitiva. Legal demais. E é um assunto super importante, porque, como nós pontuamos, né, as pessoas... É o tipo de busca pelo direito que ele carece ali de muita atenção por parte dos profissionais, porque é um momento de muita dificuldade. Estamos falando de doenças, né? Sim. E doenças que, para ter a negativa por parte do plano, muitas vezes doenças sérias que podem, sim, em muitos casos, colocar a vida da pessoa em risco. Sim. E aí eu imagino o desespero das famílias, enfim, né? Porque isso atinge não só o paciente, mas toda a família, todas as pessoas. Normalmente até o familiar que vai estar tentando resolver isso, né? Muitas vezes, porque a pessoa está, às vezes, impossibilitada de lutar pelos direitos dela porque ela está com essa doença, né? Então... Realmente. E é muito importante, né, a gente divulgar, disseminar a informação de que não é o fim, né? Como o doutor bem pontuou, ter a negativa do plano de saúde não é o ponto final da história. Exatamente. Né? Porque, na verdade, infelizmente, a situação está longe de estar resolvida. Exatamente. Né? Porque ali, a partir dessa negativa, é onde começa a luta para que o tratamento aconteça, né? E as situações que, graças a Deus, existe o tratamento, né? Existe uma orientação médica, então a pessoa ela tem mesmo que ser motivada para buscar isso, para, enfim, né? Lutar ali, né? Com uma boa orientação, muitas vezes, né? A gente não vai ter como fugir de uma discussão jurídica, mas nessa discussão jurídica ela ter acesso a esse direito e ao tratamento e ficar bem. Sim, com certeza. Toda essa trajetória, todos esses esforços vão valer muito a pena lá no final. Legal. Muito legal. Acho um tema muito importante, muito importante. Com certeza. Quando a gente conversou, o doutor Marcos, né, da sua participação no canal, e o doutor pontuou que atua nessa área, né, que vem se dedicando muito para se aperfeiçoar nos estudos, para fazer a melhor entrega para os seus clientes, né? Na hora eu falei, puxa vida, que tema. Eu fiquei ansiosa para a gravação do episódio, inédito aqui no canal. Feliz. Porque eu percebo que através das informações, né, que nós compartilhamos aqui, né, nessa conversa que nós temos, mas sempre, né, aqui no canal da Central Direito, uma conversa com pontos técnicos, né, mas muito, muito, muito informativo, né, e a nossa audiência ela acaba consumindo isso e tornando aí, eu falo que pessoas
com um nível de informação que tá difícil passar o pessoal para trás. É só seguir a gente aqui no canal, que legal, vai estar bem informado em certeza. tudo, né? Sim, A um gente pouco em cada área ele vai pouco em cada estar. área, mas, nossa, sobre negativa de plano de saúde, confesso que meus olhos brilharam ali na hora e falei, vamos sim falar sobre isso. Espero poder ajudar um pouco, né? Não, Se com conseguir certeza. elucidar Toda a sua algumas experiência, né? Toda a atuação, a experiência que o doutor já traz, compartilhando aqui esses casos com a gente, para ter certeza que vai ser de muito valor toda essa conversa. dúvidas. Legal. Quando a gente fala... tem um ponto aqui que eu anotei para te perguntar. Quando o plano de saúde ele pode ser condenado a pagar alguma indenização ao paciente, quando isso pode acontecer? Sim. O plano de saúde, principalmente quando a negativa ela é abusiva ou indevida, o plano de saúde ele pode ser condenado, sim, a pagar uma indenização. Né? Em casos em que o paciente, né, quando recebeu negativa, ele acaba fazendo em outro hospital, por exemplo, o plano de saúde pode ser, inclusive, condenado a ressarcir o valor gasto. Né? E, além disso, além dos danos materiais, né, que seria esse primeiro ponto, há casos, inclusive, que o plano de saúde pode ser condenado a pagar danos morais também para o paciente. Né? Então, depende do caso, cabe, sim, indenização. Me vem uma questão quando a gente conversa sobre esse assunto, doutor, porque mesmo que então eu faça o pedido, sei lá, a princípio eu tenho uma negativa, por algum motivo, né? Tenho um outro parecer médico, faço uma nova juntada ali, um novo parecer junto ao plano, e depois de um prazo ele vem a conceder. Eu posso ter tido um prejuízo, estamos falando de saúde, eu posso ter tido um prejuízo pelo período da negativa, né? Pela demora em receber o tratamento. Então, mesmo que eu receba esse tratamento ali na frente, mesmo assim, eu ainda posso pleitear algum tipo de indenização por conta desse prejuízo que eu sofri. Sim, com certeza. Entendi. Com certeza, porque é o dever do plano de saúde, né? Inclusive, embora assim, ainda mais quando um advogado especialista na área, ele pede com pedido liminar para que seja liberado essa medicação, né, essa cirurgia, enfim. E ainda assim, continua negativa, os danos materiais, assim, não só danos materiais, mas assim, não é tão difícil conseguir essa indenização. O prejuízo é fácil comprovar, né? É. O que aconteceu. Perfeito. O doutor mencionou também a parte do dano moral, né? Que é possível acontecer também. Como o paciente pode provar, né? No caso de cobertura, como que eu provo um dano moral que eu recebi, né? É muito difícil. Então, nesses casos, o legal é que assim, o dano moral ele é presumido nesses casos. Ou seja, nesses casos, o simples fato da negativa pode já gerar danos morais. Né? É lógico assim, necessário que o paciente, né, sempre peça recomendação de um advogado e tal, para ele explicar, né, cada caso é um caso, mas, em regra, o dano moral pode ser considerado presumido. Né? Mas, além disso, né, é sempre bom o paciente estar munido com a negativa, com a fundamentação do médico, né, da prescrição da medicação, enfim, né? E, lógico, sempre está respaldado com uma assistência técnica de um advogado, né? Às vezes até administrativamente consegue reverter, né? Mas cada caso é um caso. Então é presumido, né? Às vezes é presumido só até pelo dano que você causou de negar um atendimento para alguém que está precisando tratar uma doença de álcool como automático quase um dano moral. Então depende do caso, mas é bem comum, então. É bem comum. Quando a gente para pensar, muitas pessoas, às vezes, têm a intenção de fazer algum tratamento, né? Ninguém tem essa intenção por querer, mas, às vezes, tem conhecimento, né? Hoje a gente tem acesso a muitas informações, né? Através da internet, enfim. Não nesses casos, né? Que esses eu acho que fica um pouco claro, que precisa de de um especialista ali indicando isso. Mas vamos imaginar que exista uma prescrição médica. Então, eu vá no médico, inclusive um médico ali conveniado do plano, né? E esse médico, ele faça a prescrição desse tratamento para mim. Mesmo com essa prescrição, o plano ele não é obrigado a cobrir, porque eu acho que o que todo mundo pensa, se eu fui no médico e ele me prescreveu esse tratamento, é só fazer o tratamento, né? Mas aí, pelo que nós estamos conversando, mesmo nesses casos, pode ter a recusa do plano médico. Sim. A decisão, a prescrição do médico tem muita validade, mas ela não é absoluta, né? Por exemplo, há casos, inclusive, que no exterior tem um exame que é muito bom, que está dando resultado, só que não é registrado aqui na Anvisa. Esses casos também, mesmo com a prescrição médica, não vai ter validade, né? Então, assim, a prescrição do médico tem muita validade, mas ela não é absoluta mesmo. Ela tem que preencher alguns requisitos, né, para que consiga ser revertida ou não.
Doutor, então a recomendação médica ela tem peso nessa decisão, né? Então ela que faz uma influência, mas não garante automaticamente, é isso, né? A prescrição médica tem muita validade, mas ela não é absoluta, né? É lógico que, assim, sem ela, o advogado, enfim, não vai conseguir reverter essa situação, né? Mas, para que ela tenha validade, é necessário que siga alguns requisitos, né? Por exemplo, que tenha aprovação na Anvisa, né? Porque, às vezes, um tratamento que ele é promissor no exterior, que não foi registrado aqui no Brasil, não vai ter validade, né? Então, assim, tem bastante peso, realmente. A prescrição é necessária, mas simplesmente ela não é a garantia de reverter essa negativa ou não. Entendi. Imagino até que deve ter médico, os médicos devem ter uma noção disso, né? Na hora de recomendar e prescrever, ele já deve ter uma noção de esses daqui normalmente aceitam, esses daqui normalmente Sim. não, para poder dar um direcionamento melhor, né? Mas deve ser bem difícil para a decisão deles, né? Sim. Porque, por Principalmente sua vez, sabendo que também tem é uma área opção que boa, né? estuda muito, e aí você está com o paciente, você tem conhecimento já de que existiu um avanço, né, Mas que não no pode exterior ou aqui, mas que você acaba não conseguindo prescrever Exato. por conta da parte burocrática, né? Que não adianta a gente se enganar, mas ela faz parte, sim. É triste. Eles vão em muitas conferências internacionais, né, para se atualizar sobre a área. Eu vejo casos assim, né? Meu doutor dermatologista mesmo, ele me fala, ó, essa fórmula que você tá tomando, acabei de vir de uma conferência lá fora, tipo, tô te passando ela, é a melhor que tem hoje. Ótimo, então eu vou comprar. Tô confiando nisso. Mas... Doutor, nós falamos aqui, né, sobre as ações judiciais, mas esse tipo de discussão, ele deve ir direto já para o judiciário, ou é possível que a gente faça esse tipo de questionamento pela ANS, pelo PROCON? Eu acho muito importante esclarecer um pouquinho. Aí a gente fala mais de providências administrativas, né, Sim, antes de ir sim. para o judicial. É muito importante, né? Na verdade, o paciente tentar a via administrativa anteriormente. Até porque se a via negativa novamente, ele está mais munido, né? Tem mais munição para entrar em via judicial. Inicialmente, o paciente ele pode fazer uma reclamação diretamente no PROCON, né? E também diretamente no site da ANS, né? Porque, além de tudo, a ANS serve como um órgão de fiscalização dos planos de saúde, né? Eles, inclusive, pode colocar multa no plano de saúde, isso não... Né? Então, assim, existe a forma extrajudicial, né? E se ainda assim persistir a negativa, o paciente também não precisa aceitar de cara. Ele pode, né, tentar novamente judicialmente. E no judicialmente, em muitos casos, né, lógico, desde que preenchidos os requisitos, dá para reverter, sim, esse cenário. Quando a gente para fazer essa análise, então, na prática, é sempre importante oficiar a ANS, né? Porque assim eles também ficam bem informados ali sobre a atuação dos planos de saúde. Com certeza. E é uma pena, porque as pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Exato. Não tem conhecimento, não tomam essa providência. E aí, quando a gente para analisar, a ANS não tem como ter muitas providências, porque Ela não chega no conhecimento. É verdade. ela já, às vezes já nem consegue ajudar, né? Exato. Doutor, fiquei com uma dúvida nos casos de urgência ou emergência, né? O plano ele pode recusar o atendimento ou tem algum argumento aí que nos casos de urgência ou emergência ele precisa aprovar? Sim, tem vários casos em que o plano de saúde, normalmente ele justifica uma negativa falando que está em prazo de carência, né? Porque o paciente acabou de entrar, acabou de fazer o contrato com a gente e já precisa. Não, a jurisprudência diz que a partir de 24 horas do contrato, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer o tratamento, medicação independente para o paciente, né? Então, não, essa recusa ela é indevida. Passou de 24 horas, o plano de saúde ele é obrigado a fornecer para o paciente o que ele precisa. Doutor, para finalizar, já começando os agradecimentos, né? O doutor pode compartilhar com a gente um caso que chamou a atenção, foi mais desafiador, que vem à cabeça hoje quando a gente fala nesse tipo de caso médico? Claro, gente, é sempre um prazer, né? O caso mais emblemático para mim e que deu o gosto, talvez, por essa área, que fez eu querer seguir nessa área, foi justamente de um senhor que ele estava com câncer, né? Estado praticamente terminal, e o plano de saúde recusou indevidamente, né? Eu era recém-formado, recém-advogado, e eu consegui, no mesmo dia, uma liminar que reverteu esse plano de saúde. Ele é emblemático porque esse senhor era meu pai. Então, o momento que eu consegui
através do que eu me dispus, né, nos estudos, a ajudar ele, eu realmente me encontrei na advocacia. Eu entendi que uma negativa, por exemplo, por si só não é o fim das coisas, né? Meu pai ficou muito grato naquela ocasião, assim, foi bastante importante para mim. Então, é lógico que tem 1 milhão de casos importantes, acho que todos são, né? Não tem nenhum de menor valor, mas esse daí, com certeza, pro resto da minha vida eu vou lembrar, e foi por isso que eu escolhi estar nessa área. Cara, foi um herói pro seu pai, doutor. Parabéns. Obrigado. É muito, muito bacana. Nós conversamos bastante aqui no canal, doutor, que quando a gente fala da letra da lei, enfim, ela é muito fria, né? Mas quando a gente realiza ali no nosso dia a dia os atendimentos, né, a gente se envolve nas histórias e todas as áreas, né, diversas áreas a gente lida com questões muito sensíveis, né? Mas o tema que a gente está debatendo hoje, literalmente, a gente está falando aí de qualidade de vida, estamos falando de recuperação da saúde, de manter a vida, né? Então, enfim, né, dos diversos casos que nós temos no direito, sem dúvida, não tem como esse não ser um dos mais importantes, Sim. né? Porque realmente até a gente agradece compartilhar essa história, né, tão importante, sensível aí na sua trajetória, mas isso traz literalmente assim o melhor de nós na entrega da provisão, não tenho dúvidas disso, né? Certeza. Eu acho que o doutor pontuou muito bem, né? Esse caso, lógico, emblemático, não teria como ser diferente, mas eu acho muito lindo quando o doutor se posiciona dizendo que todos são. E é muito bacana, né? Eu acho que quando o profissional ele tem essa sensibilidade para lidar com os assuntos ali, isso traz um grande diferencial para ele como profissional, né? Porque, infelizmente, eu acho que, como todas as profissões, né, a gente tem profissionais e profissionais, né? Tem aqueles profissionais que, lógico, né, vão ter a sua dedicação, toda a sua entrega técnica ali, né, do que precisa ser feito no processo, mas eu recebo muitos profissionais aqui, conheço muitos profissionais que vão além, né? Atuam com o coração, fazem assim, não só o conhecimento técnico, mas vivência e não mede esforços para fazer a melhor entrega para o cliente. Então, não tenho dúvidas aqui, né, do nosso breve episódio aqui, do pouco que eu conheci do doutor, nesse episódio sobre esse assunto, o quanto seus clientes ali, os pacientes, né, desses convênios são privilegiados de ter alguém que trabalha com tanto coração no que faz. Então, parabéns por isso. Muito obrigado, gente. Eu quero já ir concluindo aqui, né? É uma pena, aqui eu falo, né, Marcos? Às vezes o papo engata e fica tão interessante, né? Exatamente. A hora de encerrar sempre é chata, porque a gente quer continuar conversando, falando sobre. Quando a gente para pensar na importância que essas informações têm, quando a gente ressoa esse nível de informação. Mas, enfim, já fica o convite para voltar novamente, né? Para que a gente possa tratar de outros pontos, né? Tem muito avanço acontecendo, né? Como o doutor mesmo se posicionou, existem aí discussões, né, que estão acontecendo na área. Então, é uma área, como no direito, né? A gente tem muitas variável, né? E atualizações a todo instante, né? Então, já fica o convite, nos mantenham atualizados aqui, nossa audiência, né, sobre o assunto. Se tiver alguma novidade lá relevante, nos avise, vamos gravar novamente, né, trazer essas atualizações. Gente. E a gente quer agradecer, tá? Sua participação, seu tempo, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento e trazendo, né, um nível de informação tão importante para a nossa audiência, doutor. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, o espaço concedido, assim. Eu sou fã do canal também e continuarei seguindo. Mas, assim, sobre o tema, é um tema delicado, não é um tema gostoso de se lidar, mas é necessário, né? E, acima de tudo, o que o paciente precisa entender dessa conversa aqui é que a negativa por si só não é o fim, né? Basicamente, ele tem 3 pilares para ser seguidos a partir da negativa. Que haja a prescrição médica fundamentada, que haja a comprovação científica e, por fim, que não há nenhum procedimento de igual valor, né, de igual resultado dentro do rol da ANS. Não tendo esses 3 pilares, aliás, tendo esses 3 pilares, é possível sim reverter esse cenário, né, via judicial ou até administrativamente. Excelente.
Obrigado, doutor. Gente. Nunca desistam. Exatamente. A negativa não é o fim. Acho que Não é essa o frase fim. É resume isso. o episódio. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. E para você que nos acompanha, conta aqui nos comentários. Se já teve um tratamento negado, conseguiu resolver? Sua história pode ajudar outras pessoas também. Se você gostou do episódio, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui na Central do Direito falamos de temas que realmente impactam a vida das pessoas com quem vive o direito na prática. Nos vemos no próximo episódio.